abril de 1945, em um bunker úmido cravado nas rochas geladas dos Apeninos, um general da Wehrmacht ignora os relatórios urgentes sobre o avanço da cavalaria blindada americana. Seus olhos cinzentos e cansados estão fixos em um ponto diferente do mapa, um setor montanhoso que, pela lógica militar, deveria ser irrelevante. Ele se vira para seu ajudante de ordens, um major com um uniforme sujo de poeira e sangue seco, e sussurra uma diretriz que jamais constaria nos manuais oficiais de estratégia, mas que foi sentida na pele por cada soldado alemão naquele vale. Esqueçam os Yankees. Os americanos nós entendemos. Os americanos seguem regras. Parem aqueles loucos do sul. Parem a cobra. Se eles passarem, a linha inteira colapsa. Porque o exército mais disciplinado e letal que o mundo já viu. Uma máquina de guerra que enfrentou o poderio industrial ilimitado dos Estados Unidos e a fúria inesgotável da União Soviética. Desenvolveu um medo particular, quase supersticioso, de uma tropa vinda dos trópicos? A resposta é algo que Washington nunca admitiu, que Berlim tentou enterrar e que está escrita com sangue brasileiro na neve italiana. Para entender esse medo, é preciso primeiro entender a mente do soldado alemão no final da Segunda Guerra Mundial. O exército de Hitler, a Wehrmacht, não era apenas uma força combativa, era uma entidade baseada na ordem, na precisão e na previsibilidade. Eles haviam estudado a guerra como uma ciência exata. Para um comandante alemão, a guerra era um cálculo matemático. Se você tem X tanques e o inimigo tem Y posições de artilharia, o resultado é previsível. Eles sabiam exatamente como os britânicos lutavam, com sua cautela metódica e linhas rígidas. Eles sabiam exatamente como os americanos lutavam, com uma dependência absoluta de sua cadeia de suprimentos e superioridade aérea. Se um soldado americano encontrava resistência, ele recuava, pegava o rádio e chamava um ataque aéreo ou um bombardeio de artilharia, que nivelava o código postal inteiro antes de dar mais um passo. Era uma guerra industrial, previsível, segura. Você sabia o que esperar. Mas então, nas montanhas impiedosas da Itália, os alemães encontraram algo que não estava em seus livros. Encontraram a Força Expedicionária Brasileira, e o que eles encontraram aterrorizou os veteranos do fronte oriental, mais do que as bombas de 1000 quilos dos bombardeiros B-17, porque a FIB representava o caos, representava o elemento humano, imprevisível, que a mente germânica, treinada para a ordem absoluta, não conseguia processar. O medo de Hitler e de seus generais em relação à FIB não vinha da superioridade tecnológica, pois os brasileiros usavam equipamentos emprestados, muitas vezes velhos, muitas vezes inadequados. O medo vinha da alma, vinha da incapacidade total de prever o que aquele soldado, que vinha de um país onde as raças se misturavam e a criatividade era uma ferramenta de sobrevivência, faria a seguir. Imagine a cena. É noite no vale do rio Sértio. A temperatura está em 20 graus negativos. O vento corta a pele como navalha. Sentinelas alemães, homens que sobreviveram ao inferno de Stalingrado, estão em seus postos. Eles sabem que, se estivessem enfrentando americanos, estariam seguros naquela noite. Os americanos não patrulhavam agressivamente em temperaturas daquelas, sem apoio pesado. Os americanos estariam em suas tendas aquecidas, comendo rações quentes, esperando o amanhecer e o apoio aéreo. Mas o silêncio daquela noite é quebrado não por um motor de tanque, não por um avião, mas pelo som abafado de passos na neve e pelo brilho repentino de lâminas. Os brasileiros não paravam. Os brasileiros não seguiam a doutrina. Eles avançavam na escuridão, pequenas patrulhas de caçadores, usando táticas que pareciam mais guerrilha do que guerra convencional. Os relatórios de inteligência alemães capturados após a guerra mostram uma confusão genuína. Como você luta contra um inimigo que improvisa no meio do combate? Os americanos consertavam seus jipes trocando peças inteiras que chegavam em navios cargueiros todos os dias. Os brasileiros consertavam seus jipes com arame, pedaços de lata e uma teimosia que desafiava a engenharia mecânica. Essa capacidade de improvisação, a famosa gambiarra, traduzida para o campo de batalha, tornou-se uma arma psicológica devastadora. Quando uma metralhadora alemã, MG-42, bloqueava um caminho, o manual americano
dizia para flanquear com apoio de morteiros. Os brasileiros, muitas vezes sem a munição de morteiro necessária na hora certa, inventavam uma solução. Eles rastejavam por onde era considerado impossível rastejar. Eles escalavam paredões de rocha, que os alemães consideravam defesas naturais intransponíveis. Eles apareciam onde não deveriam estar. Essa imprevisibilidade gerava paranoia. E na guerra, a paranoia é mais letal que a pólvora. O soldado alemão nas trincheiras começou a acreditar que os brasileiros eram onipresentes. A lenda da cobra fumando se espalhou entre as fileiras nazistas não como uma piada, mas como um aviso sombrio. Eles diziam que aqueles homens não sentiam frio da mesma maneira, que eles lutavam com uma ferocidade pessoal, passional, que faltava aos anglo-saxões. Um oficial da SS, interrogado após a rendição da 148ª Divisão de Infantaria, disse uma frase que ecoa até hoje: "Os americanos lutam para voltar para casa. Os brasileiros lutam para provar que merecem estar aqui. E não há nada mais perigoso do que um homem com algo a provar." Hitler baseava sua ideologia na pureza racial. Para o nazismo, a mistura de raças era uma fraqueza, uma degeneração. O Brasil, com seu exército mestiço, onde negros, brancos e índios comiam do mesmo prato e dividiam a mesma trincheira, deveria ser, na visão nazista, uma força inferior, desorganizada e covarde. E foi exatamente esse preconceito que selou o destino de muitas unidades alemãs. Eles olharam para a FB e viram inferioridade. Quando o combate começou, viram demônios. A quebra da expectativa racial foi um choque profundo para a psique alemã. Ver seus super-homens arianos serem rendidos aos milhares, de mãos para cima, tremendo de frio e medo, diante de soldados baixinhos, do pila escura, vindos do interior de Minas Gerais, ou do Rio de Janeiro, destruiu a moral nazista de uma forma que nenhuma bomba atômica poderia. Foi a derrota filosófica antes da derrota militar. Vamos falar de Monte Castelo, mas não da forma como os livros de história contam. Vamos falar do que Monte Castelo significava para o comando alemão. Aquela montanha era a chave, era a porta. Eles haviam repelido ataques de diversas nacionalidades ali. Eles se sentiam invencíveis no topo daquele pico. Quando os brasileiros assumiram o setor, a ordem de Berlim foi clara: mantenham a posição a qualquer custo. Não cedam 1 milímetro para esses amadores. A arrogância foi a sentença de morte. Os brasileiros atacaram 1, 2, 3 vezes. Falharam, sangraram, morreram na lama congelada. Mas aqui está a diferença crucial que assustou o alto comando alemão. Eles não quebraram. Uma unidade comum, após sofrer as baixas que a FIB sofreu nos primeiros ataques, teria sido retirada do fronte para recomposição psicológica. Teria perdido a vontade de lutar. Mas os brasileiros voltaram, e voltaram aprendendo. Eles absorveram a dor e a transformaram em ódio frio e calculado. No ataque final, a coordenação entre a infantaria e a artilharia brasileira foi algo que os observadores americanos classificaram como arte, mas para os alemães lá em cima, não foi arte. Foi o apocalipse. Os brasileiros subiram aquela montanha com uma determinação que beirava a loucura. Eles usaram o terreno a seu favor. Eles limparam bunker por bunker, ninho de metralhadora por ninho de metralhadora, muitas vezes no combate corpo a corpo, usando facas e baionetas, olhando nos olhos do inimigo enquanto a vida se extinguia. A ferocidade desse ataque final chocou os defensores. Eles não estavam acostumados a ver soldados aliados avançarem sob aquele tipo de fogo, sem recuar. A tomada de Monte Castelo enviou uma onda de choque por toda a linha gótica. A mensagem era clara: a cobra não apenas fumava, ela mordia, e seu veneno era fatal. Mas o medo alemão não se limitava apenas ao combate direto. Havia o fator humano. A guerra na Itália era brutal com a população civil. Os alemães tomavam o que queriam, deixavam a fome para trás, ou os americanos, embora generosos, muitas vezes eram distantes, tratando os italianos com uma superioridade benevolente. Os brasileiros eram diferentes. Eles dividiam sua comida, eles davam seus cobertores, eles tocavam violão com os habitantes das vilas destruídas. Por que isso assustava Hitler? Porque isso tirava dos alemães o controle do território. A população italiana
que vivia sob o terror nazista, começou a proteger os brasileiros, a dar informações vitais, a guiar as patrulhas da FMB por trilhas de cabras que não constavam nos mapas alemães. A humanidade do soldado brasileiro tornou-se uma vantagem tática. Onde o alemão via um povo conquistado, o brasileiro via primos distantes. Essa conexão criou uma rede de inteligência orgânica que cegou a Wehrmacht. Os alemães nunca sabiam quando os brasileiros viriam, porque cada camponês italiano era agora um par de olhos para a FB. E havia a questão da rendição. No final da guerra, quando tudo estava perdido, milhares de soldados alemães tinham uma escolha: render-se aos americanos ou render-se aos brasileiros. A lógica ditaria render-se aos americanos, a nação mais rica. Mas, curiosamente, muitos pelotões alemães lutaram com um desespero suicida contra os americanos, enquanto outros, cercados pelos brasileiros, capitularam em massa. Por quê? Respeito, um estranho e retorcido. Respeito nascido no campo de batalha. Eles sabiam que os brasileiros lutavam duro, mas não lutavam com crueldade desnecessária após a vitória. Havia uma honra arcaica na FMB, algo que lembrava aos oficiais prussianos mais velhos os tempos de cavalaria, que a guerra moderna havia apagado. Mas não se engane, esse respeito era tingido de terror. O terror de enfrentar novamente aqueles homens em combate aberto. A rendição da 148ª Divisão de Infantaria Alemã é o ponto culminante dessa história. Estamos falando de quase 20 mil homens, generais, oficiais, tropas de elite, toda a estrutura de comando. Eles se renderam à FB em Fornovo di Taro. Foi a única vez, em toda a campanha da Itália, que uma divisão alemã inteira se rendeu a uma força que não fosse a britânica ou americana. Imagine a cena. O orgulho da raça ariana, os conquistadores da Europa, entregando suas armas a soldados que meses antes eram chamados de macacos pela propaganda de Goebbels. O general alemão Otto Fretter-Pico, ao entregar sua pistola, teve que olhar nos olhos do general Mascarenhas de Moraes. Naquele momento, toda a teoria de superioridade racial nazista desmoronou. Eles não foram derrotados por máquinas, foram derrotados por homens. Homens que eles julgaram incapazes. Os americanos tinham o poder de fogo. Eles podiam transformar uma montanha em pó. Mas Hitler sabia que o poder de fogo pode ser combatido com bunkers mais profundos e táticas de dispersão. O que Hitler e seus generais não sabiam como combater era o espírito da FB. Como você combate um soldado que faz piada da própria desgraça? Como você quebra a moral de um homem que já viveu uma vida dura no sertão ou nas favelas, e para quem a guerra é apenas mais um trabalho difícil? A resiliência brasileira era um enigma para a mente europeia. O soldado alemão era treinado para quebrar-se a estrutura de comando quebrasse. O soldado brasileiro estava acostumado a operar no caos. Se o oficial caísse, o sargento assumia. Se o sargento caísse, o cabo assumia. Se todos caíssem, o soldado raso pegava a metralhadora e continuava atirando, porque ele não queria deixar seus amigos na mão. Essa lealdade horizontal, de homem para homem, era mais forte que a disciplina vertical, de cima para baixo, dos nazistas. Há relatos de interrogatórios onde oficiais alemães expressavam frustração genuína. Nós matamos vocês, e vocês continuam vindo. Nós cercamos vocês, e vocês não se rendem. Vocês são loucos. Essa loucura, que nada mais era do que bravura desesperada, fez com que o comando alemão deslocasse recursos preciosos para conter a FMB. Divisões Panzer que poderiam ter sido usadas para retardar os americanos ou britânicos foram enviadas para enfrentar os brasileiros. Tanques Tigre e Pantera, bestas de aço de 50 toneladas, foram desperdiçados tentando caçar a infantaria brasileira nos vales estreitos. Hitler tinha medo da FMB, porque a FMB o obrigava a gastar o que ele não tinha: tempo e tropas de elite. Cada dia que os brasileiros seguravam uma posição, era um dia a menos para o Reich. Eles chamavam os bombardeios de artilharia americana de chuva de aço. Era impessoal, mas o ataque brasileiro era pessoal. Os pracinhas deram apelidos aos seus inimigos. Eles personalizavam a guerra. O
Tedesco. Eles gritavam provocações nas trincheiras. Eles criaram uma atmosfera psicológica opressiva. O soldado alemão nunca tinha um momento de paz. A sensação de estar sendo vigiado por olhos invisíveis na mata era constante. A habilidade do brasileiro em se camuflar, em se mover silenciosamente, herdada talvez de uma cultura ligada à terra, contrastava com o barulho mecânico do exército americano. Os brasileiros eram fantasmas tangíveis. Eles matavam no silêncio antes de matarem no barulho. A Batalha de Montese foi o carimbo final nesse atestado de medo. Foi a batalha mais sangrenta da FIB. Combate urbano, casa a casa, quarto a quarto. O pesadelo de qualquer soldado. Os alemães transformaram a cidade em uma fortaleza. Eles tinham ordens para transformar Montese em um túmulo para os brasileiros. E tentaram, o chão ficou coberto de corpos. Mas a tenacidade brasileira em Montese foi algo sobrenatural. Eles avançavam sobre campos minados como se fossem imortais. A artilharia brasileira disparou dezenas de milhares de tiros em poucos dias. O céu queimava. Quando a poeira baixou e os brasileiros estavam no centro da cidade, fumando seus cigarros e limpando suas armas, os alemães perceberam que a guerra havia acabado para eles. Não porque Hitler havia morrido, mas porque eles tinham encontrado um inimigo que não pararia até que o último nazista fosse expulso da Itália. Existe um documento, uma diretriz operacional recuperada dos arquivos da 14ª Força Armada Alemã, que instruía os comandantes de setor a terem cautela extrema ao engajar as unidades marcadas com o símbolo da cobra. O documento alertava sobre a capacidade dessas tropas de infiltração agressiva e resistência obstinada. Em linguagem militar burocrática, isso era um grito de socorro. Era a admissão de que, homem a homem, o soldado da Wehrmacht estava encontrando seu igual, ou pior, seu superior, naqueles combatentes sul-americanos. Os americanos voltaram para casa como heróis de uma superprodução de Hollywood. Tinham um mundo aos seus pés. O Plano Marshall, a bomba atômica, a economia estrondosa. Os brasileiros voltaram para o esquecimento político, temidos pelo próprio governo brasileiro, que receava a popularidade daqueles heróis. Mas na Europa, na memória dos comandantes alemães que sobreviveram para escrever suas memórias, a imagem da FB permaneceu cristalina e aterrorizante. Eles podiam respeitar a logística americana, mas temiam a alma brasileira. O medo que Hitler tinha da FB era o medo do desconhecido. Era o medo de ver sua visão de mundo, ordenada, hierárquica e racista, ser desmantelada por um grupo de homens alegres, improvisadores e implacáveis. A FB provou que a guerra não é vencida apenas com a melhor arma, mas com o maior coração. O jeitinho brasileiro, tão criticado em tempos de paz, tornou-se a ferramenta de guerra mais letal nas montanhas da Itália, onde o manual alemão dizia pare, o brasileiro dizia dê um jeito. Onde a lógica dizia impossível, o brasileiro dizia vamos tentar. E foi essa recusa em aceitar o impossível que assombrou os sonhos do Führer em seus últimos dias no bunker em Berlim. 3.000 soldados feridos, 457, 20.000 prisioneiros capturados. Números escritos por extenso, para que a dimensão não se perca. Mas o número mais importante é o zero. 0 vezes a FNB recuou após consolidar uma posição. 0 vezes, eles fugiram do combate, quando a ordem era avançar. Esse é o legado que assustou os alemães. A certeza de que, uma vez que a cobra começasse a fumar, ela só pararia quando o inimigo estivesse destruído ou rendido. Esqueçam os americanos, dizia o general alemão. Os americanos são um problema de engenharia, os brasileiros são um problema de sobrevivência. A história tentou apagar isso. Os filmes de Hollywood mostram apenas o heroísmo loiro de olhos azuis, mas as pedras de Monte Castelo sabem a verdade. As cruzes no cemitério de Pistoia sabem a verdade. E os fantasmas da Wehrmacht, que ainda vagam pelos Apeninos, sussurram a verdade no vento gelado. O verdadeiro terror não veio de Washington. Veio do Rio, de Minas, de São Paulo, do Nordeste, do Sul. Veio de um país que ninguém levava a sério, até que o cano da arma estivesse encostado na testa do Terceiro Reich. A pergunta que fica ecoando na eternidade não é quem venceu a guerra. Todos sabemos quem venceu.
A pergunta é: quem lutou a guerra mais difícil? Quem superou a maior distância entre a expectativa e a realidade? Os americanos fizeram o que se esperava deles. Os brasileiros fizeram o que todos diziam ser impossível. E é justamente o impossível que causa medo. É o impossível que faz um general olhar para o mapa e tremer. Hitler não temia os Estados Unidos, porque ele entendia os Estados Unidos. Ele temia o Brasil, porque o Brasil, em sua essência caótica, guerreira e improvisada, era o antídoto perfeito para o veneno nazista. Hoje, quando olhamos para a história da Segunda Guerra, vemos mapas grandes, setas azuis e vermelhas, mas a guerra é feita de cheiro, de medo, de frio. O cheiro da pólvora queimada nos uniformes verdes-oliva brasileiros tinha um aroma diferente para os alemães. Tinha cheiro de fim. Fim da arrogância. Fim da ilusão de superioridade. Quando você ouvir alguém dizer que a participação do Brasil foi simbólica, lembre-se da ordem sussurrada no bunker. Lembre-se do medo nos olhos dos veteranos da Prússia. Lembre-se de que, para o inimigo, os americanos eram adversários, mas os brasileiros eram o pesadelo. A cobra fumou, e a fumaça asfixiou a confiança da Wehrmacht. Em cada trincheira tomada na ponta da faca, em cada patrulha noturna silenciosa, em cada ato de bravura estúpida e idiota que salvou o dia, os brasileiros escreveram seu nome na lista das forças mais letais do século XX. Não deixem que digam o contrário. A história pertence a quem escreve, mas a verdade pertence a quem a viveu. E quem viveu o confronto com a FIB jamais esqueceu. Eles aprenderam, da maneira mais dura possível, que nunca, jamais, se deve subestimar um brasileiro. Especialmente quando ele está longe de casa, com frio, com raiva e com uma missão a cumprir. A diretriz alemã estava certa. Esqueçam os americanos. O perigo real falava português.